Ok, ya inicia a grabar, ya está activada la interpretación, ya les voy a poner unos avisos en el chat. Bueno, Ya perfecto. pueden- Entonces, Bom, perfeito. Damos a bem-vinda a todos os participantes no dia de hoje a esse evento, que é continuação de um evento que tivemos na semana passada. Eu vou estar no dia de hoje moderando esse evento, que está enfocado nas outras medidas efetivas baseadas nas áreas de áreas protegidas, que nesse momento sou o campo focal para a América Latina e o Caribe. Espero que tenhamos um diálogo produtivo no dia de hoje, nesse evento que titulamos Temos que Falar. Temos que falar desses temas importantes, como a Meta 3, do Marco Cúbito la semana Real, e pasada, não pero todos puderam estar na semana passada, mas hoje um pouco dos elementos dessa mesa. Hoje vamos ter uma agenda mais focada a Comec. Vamos ter umas apresentações de contexto, umas reflexões sobre o grupo de especialistas de OMEC nas áreas protegidas e alguns processos dos países que vêm trabalhando com esse tema da OMEC. Temos representantes de países como México, Colômbia, Chile, Equador, Costa Rica e Brasil. Vamos ter também uma apresentação sobre o informe da OMEC na base de dados mundiais e esperamos ter um espaço para algumas perguntas do público. Nesse evento, queremos também lembrar e honrar quien fue por a mucho memória tiempo presidenta de la de Kati Makimo, que foi muito tempo parte da área protegida e o focal do grupo de OMEC, diretora desse grupo, e também participou em muitos eventos nessa região. Tem um grande legado no tema de conservação e algunas semanas afortunadamente y ela nos deixou faz algumas semanas e ela era muito querida e vamos tentar seguir com esse legado no tema de conservação. para nuestra primera Para a intervención, nossa primeira intervenção, vamos ter um contexto atual sobre a OMEC, sobre outras medidas de conservação baseada nas áreas de... E quero lembrar que é um evento que faz parte do contexto de um projeto no que estão trabalhando na Comissão das Áreas Protegidas. Temos conosco hoje a Paula Bueno, que vai nos contar esse contexto, e ela vai contar sobre um pouco sobre isso, e que se desempenha nos últimos tempos como representante das áreas mundiais para a América Latina. Então vamos contar com a participação da Paula, e ela vai nos contar um pouco sobre la palabra. o contexto da SUMEC. E Paula, eu te dou a palavra para que você possa fazer a sua apresentação. Muito obrigado, Clara, e todos os participantes. Espero que se unem cada vez mais e vamos estar lembrando da tradução, e obrigado por estarem apresentando também no chat. É uma ótima dinâmica e, se vocês me permitem, ou Clara, para poder compartilhar a tela, por favor, porque alguém tem o host. Enquanto isso, vou me apresentar rapidamente. Eu sou Paula Bueno, sou a vice-presidente regional da Comissão de Áreas Protegidas da OSM para a América do Sul, aqui em representação desse grupo também maravilhoso que consolidamos, que mostramos faz um tempinho, com os diferentes nomes, e foram muitas mais pessoas que nos acompanharam em diferentes desenvolvimentos, e eu estou agora como gerente sênior em conservação internacional na divisão das Américas, e estou aqui para acompanhar esse exercício que novamente está representando, na maior possibilidade, uma grande quantidade também de desenvolvimento de dúvidas, de iniciativas e ímpeto para poder ir adiante, um passo adiante, nos termos do que precisamos, os países, para poder fazer esse reconhecimento.
Agora eu escutei um ruído, vou pedir para, por favor, colocar o microfone no silencioso. Muito obrigado. Ainda não estou podendo compartilhar a tela. Bom, já vou conseguir. Bom, é para contar um pouco do que a Clara já falou. Faz uns momentos é que efetivamente tudo isso surge, que possamos sentar e falar. Obrigado por silenciar o microfone. Está marcado dentro dessa tendência que estamos agora mundialmente, chamando a conservação baseada nas áreas protegidas, porque estamos reconhecendo diferentes medidas efetivas e quero fazer muita ênfase que tentamos ser efetivos com a conservação e conseguimos os resultados dessa conservação, porque temos também muitas iniciativas que complementam essa conservação em si, mas que aqui vamos centralizar nesse sentido. E lembrar também que para poder adotar a que hoje é a meta 3 no marco de diversidade, se fez uma série de revisões de evidências para poder estabelecer os objetivos. E essa revisão é um trabalho que toma também muita da costa e do legado que trouxe a implementação da meta 11, que é a anterior planificação da biodiversidade para 10 anos no marco de convênio, e o que nos traz também e nos convida a revisar as evidências em termos de ter umas entrevistas, testemunhos no terreno por parte de diferentes instâncias. Então, temos alguns estudos que são científicos, que tentam também ir considerando da mesma forma outros sistemas de conhecimentos, como é o caso da meta governamental de evidência e, logicamente, o trabalho que se faz os colegas da comissão, que efetivamente não são mais que pessoas que no nosso dia a dia e no nosso trabalho diário fazemos conservação de uma ou outra forma. Isso também é o que acontece, o que tenta ter em conta nesse estudo revisando uma série de valores da planeação sistemática, pensar nesse momento com essas características, com essas crises que estamos vendo atualmente a respeito, por exemplo, da perda de biodiversidade e o incremento da temperatura global e tudo o que isso leva em termos desses valores ecológicos. Estabelecer ou levar a pensar quantos são ou quais são o mínimo que nós precisamos fazer para conservar e poder, assim, aproveitar o nosso ecossistema. Esse mínimo é o único que nós temos que conseguir, mas faz falta também tomar outras decisões que nos leve através do marco de biodiversidade, que nos faz fazer novos planos para poder ir adiante e ter uns mínimos que nos levem também que possamos cumprir com a conservação efetiva do território. Então, essa revisão, não vamos poder dar em detalhes, que o que faz é basicamente dizer os objetivos, tudo deve se considerar de uma forma integrada, não podemos fazer de uma forma isolada e temos que ter estratégias para a conservação que estejam formalmente reconhecidas. Então, qual é a tarefa? Temos que ter uma série de considerações de qualidade em frente à gestão dos territórios para que essa qualidade ou essa conservação seja eficaz e tenha lugar a largo prazo. Esses são temas que temos que ter muito em conta. Essa qualidade das áreas protegidas e conservadas vai ser fundamental em diferentes aspectos, como os que nós vemos aqui, e que a nossa ferramenta de standard da lista verde
nos ajudou muito a consolidar, porque a partir deles é que podemos realmente fazer uma medição desses resultados da conservação e de como estamos detendo a perda da biodiversidade. Para quê e para quando é o mínimo que temos que fazer para essa conservação? Perdón por interrumpir, nos están diciendo que la pantalla que se ve está de modo presentador. No sé si es posible ponerla en modo Não sei se é possível colocar a tua apresentação em modo de apresentação, porque podemos ver os slides que seguem. Então, aqui me mostra. Vocês já podem ver aí? Perfeito, muito obrigado. Então, muito obrigado por me interromper, porque fez muito importante fazer isso direito. Precisamos ter todas as claridades e poder dialogar um pouco. E a mensagem também, no que estamos entrando nesse momento, é que para cumprir esses mínimos, cumprir esses resultados de conservação, as discussões que já tivemos a nível global mostra claramente que temos diferentes tipos de conservação baseado nas áreas. No caso das áreas protegidas, legalmente reconhecidas e através de meios eficazes, institucionais, tem que ter um tipo de marco que a nível de uma proteção efetiva, não somente um reconhecimento. E também temos essa outra tendência sobre o que vamos falar hoje, a respeito dos esforços que não necessariamente ter somente a conservação como objetivo primário, mas que dê resultados na conservação efetiva e a longo prazo. Então, tem vários detalhes aqui que vamos começar a ver e profundizar um pouco mais, mas é importante ter em conta essas duas definições e esses diferentes elementos que estamos tendo aqui em cores, porque o importante, afinal, é que novamente consigamos essa conservação a longo prazo. Mas pensemos muito bem que isso não se trata somente do esforço de conselho ou de declarar as áreas protegidas como vemos aqui, senão que efetivamente conseguir esses objetivos que estamos planteando e que seja legal ou institucional. Então, essas mensagens claves que queremos falar e enfatizar no dia de hoje, para que conte nessa meta 3 ou nessa meta de 30% da terra protegida. E para isso precisamos ter em conta, primeiramente, uma linguagem comum. Precisamos falar uma linguagem comum, porque sempre vamos ter a necessidade de entender o contexto dos países, o tipo das áreas e o tipo de governo de quem está tomando as decisões em diferentes territórios. Isso é supremamente importante, mas também é muito importante que tenhamos a claridade básica sobre o que estamos tendo com esses diferentes conceitos. E, novamente, como estamos, então, conseguindo uma conservação de qualidade? Eu pensei muito já da vida real, efetivamente, quando seus pais e quem são pais nesse momento pensam que seus filhos tenham uma melhor educação, uma cidade grande, possa ir a outros países, universidades de grande prestígio, mas não se perguntam exatamente se seu filho está feito para esse tipo de educação ou se está tomando o caminho correto. O pai se esforça muito para poder conseguir um futuro seguro e entrar também numa instituição de muita qualidade, mas se eu entro na universidade, o instituto ou o país que eu queira ir, mas só me matriculo e não passo as diferentes provas que tem que se me apresentar, então não sei se eu estou conseguindo o triunfo, o sucesso, porque esse mínimo que era chegar até a inscrição, mas tenho que conseguir metas muito claras na universidade que vá mais além da inscrição. A mesma coisa acontece com a conservação. Não vale a pena declarar muitas áreas protegidas e não poder dar uma continuação nisso. E temos que aprender para poder aplicar princípios e critérios que nos façam, aqui como dizemos,
é supremamente importante que essa consideração especificamente dependa das áreas protegidas e de outras medidas efetivas de conservação, com muita consideração de entidades locais, que seja assertiva ou que seja para conseguir essa conservação de longo prazo e possa assim demonstrar não somente ao reconhecimento, senão ter ferramentas claras para poder a longo prazo suster esses resultados que hoje eu estou reconhecendo como a ser em termos da conservação. Então, não se trata só de uma porcentagem. Todos nós sabemos que no marco das nossas políticas públicas é importante que tenhamos um mínimo de porcentagem aí para conseguir como meta, como estabelecimento. Então, isso é importante ter em conta. E simplesmente quero lembrar uma mensagem que trazemos do nosso esforço pela elaboração do informe, relatório de 2021, que é para a conservação, para considerar a expansão dos sistemas nacionais de áreas protegidas, é importante colocar todos esses mecanismos de conservação que respeitem a biodiversidade no tema de governamento e que também sejam efetivamente gestionados, que contem com condições propícias para conseguir os objetivos que estamos falando. Orçamentos, pessoal, ferramentas da capacitação, de como eu falo, ter monitoramento robusto como para saber o que estamos conseguindo e que tenha uma linha de comparação para poder ter uma objetividade nisso e que efetivamente essas áreas sejam conhecidas como desenvolvimento local em lugares que nos reduz a perda da diversidade e conseguir assim muitos benefícios na nossa vida diária. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, basicamente, como abre-boca. Aqui, Clara vai dar uma explicação clara de todas as medidas e que já falamos bastante das características das áreas protegidas por muito tempo. É importante que hoje em dia nos coloquemos em sintonia, entendamos as interpretações, entendamos o que implica também fazer um reconhecimento na vida real dessas áreas protegidas e para que dessas áreas conservadas possamos ter também todos os testemunhos dos nossos convidados do dia de hoje. Então, até aqui chegam minhas palavras, muito obrigado. E se alguém tem alguma pergunta ou comentário, vamos ter mais adiante um espaço para poder fazer perguntas. Sim, Clara. Obrigado, Paula, pela apresentação. Acho que é importante o contexto que nos permita ter uma visão sobre o que é ou o que são as áreas protegidas e conservadas e como se inclui em todo esse tema de conservação no marco da... E também permite ter uma reflexão sobre o desafio desse processo para conseguir as metas. Eu vou dar um contexto curto sobre esse tema, também contar um pouco sobre o que se planteou para fortalecer o tema na região e logo vamos poder ter um pouco mais de clareza dos elementos da OMEC através dos casos que vamos falar nos diferentes países, que vão nos permitir entender como estamos trabalhando esse tema a nível de região. Seguinte. Bom, quero comentar um pouco, então, sobre os alinhamentos da OMEC e o rol que teve a CMAP. Como já mencionou a Paula, esse é um tema que viemos trabalhando já faz alguns anos, mas o termo de OMEC como tal, vamos apresentar por primeira vez em 2011, e isso não quer dizer que antes essa meta não tivesse posta e também que não estivéssemos trabalhando com as metas de conseguir os territórios mais protegidos já faz muito tempo.
que são as áreas trabalhadas por diferentes atores e comunidades, que permitiram também conservar a biodiversidade. Então, a raiz dessa menção que se faz por parte do CDB, se conforma um grupo de tarefas dentro das áreas protegidas para a conservação da natureza, o ICN, em 2016, o que permitiu ter uma série de alinhamentos para poder identificar essas áreas diferentes das áreas protegidas. Se teve um rascunho, uma revisão global para o que mais adiante estamos sem a apresentação. Por favor. Obrigado. Já está. Então, digamos que a partir desse grupo de trabalho, teve uma discussão em 2012 para identificar a SOMEC e também ter uma revisão desses alinhamentos que foram discutidos em vários espaços, perguntado a expertos de assessoramento de OCDE em 2018, que leva finalmente à decisão 14.8 de novembro de 2018, na qual se adotava a definição e os critérios para a edificação do OMEC. Depois, esse grupo de tarefa, dentro das áreas protegidas, se converteu num grupo de especialistas que, nesse momento, tem mais de 100 membros em todo o mundo, e se realizou um informe técnico e se preparou uma ferramenta de análise no lugar. E, nesse momento, está em processo uma nova versão dos alinhamentos para a identificação e informação da OMEC, que vai ser atualizada muito rapidamente. Então, é importante lembrar que a decisão 14.8 de 2018, que se constrói com todos esses alinhamentos, que se dá desde a Comissão de Áreas Protegidas, em diferentes instâncias do comércio de diversidade biológica, tem esses componentes principais. Essa decisão alenta as partes e convida os governos e associações pertinentes que, em colaboração com povos indígenas, se aplique o assessoramento técnico-científico para as outras medidas efetivas baseadas na área. Então, aqui é importante mencionar que aqui tem uma definição estabelecendo os critérios, promove a identificação da OMEC e alenta o informe para o Centro Mundial de Conservação, para que seja incluída na base de dados mundial. A definição, então, que se adota na OMEC é que essas áreas são zonas delimitadas que não sejam áreas protegidas, que estejam assignadas, que possam se ver resultados positivos para a proteção da biodiversidade. Isso inclui também, como componentes associados, os valores culturais, espirituais, socioeconômicos e relevantes a nível local, como mostrava a Paula. Esses são os elementos claves para a definição de OMEC, e é justamente o que vamos ver hoje em alguns casos de como se avaliaram esses critérios para identificar. Cada um desses critérios se compõe a definição e subcritérios, mas digamos que falam mais no tema, que são áreas gestadas e devem ter também um governo legítimo, que deve ser importante também, que mostrem trabalhos positivos de conservação com a biodiversidade que já temos em longo prazo. Seguinte. Então, um pouco o rol que tem o grupo de especialização do OMEC dentro das áreas protegidas é promover essa proteção, proporcionando orientação para identificação e reconhecimento e fortalecimento da SOMEC e também para o seu informe. Se busca promover uma governança equitativa, eficaz e mostrar os resultados positivos da conservação desse tipo de áreas, gerando alinhamentos para justamente poder identificar
e poder revisar que cumpram os critérios e diferentes elementos de definição. Dentro desse grupo também, um dos objetivos é fomentar um compromisso com ampla gama de direitos das áreas que tenham estratégias, que tenham diferentes estruturas de governança, igual que as áreas protegidas podem ter governos por parte do Estado, comunidades, privados e governanças compartilhadas, que são todo tipo de relacionamentos entre diferentes fatores. E também um dos objetivos é apoiar os meios e proporcionar esse marco que permite transformar as práticas para promover a conservação e, sobretudo, reconhecer os esforços que se faz desde diferentes fatores para a conservação, mas gerando esses alinhamentos que possam realmente medir esses resultados positivos que se dão para a conservação da biodiversidade. Então, é importante ressaltar que esses alinhamentos e ferramentas se dão desde o grupo de especialistas, se demonstre que a SOMEC pode conservar diferentes ecossistemas, habitats de espécies importantes entre áreas protegidas e quer dizer que possamos consolidar esses grandes sistemas de áreas conservadas com uma melhor conectividade. Essa SOMEC pode aportar a conservação de espécies ameaçadas, dar serviços, regulação hídrica, pode melhorar a resiliência para afrontar ameaças, incluindo o câmbio climático, conectam ramanetes, ecossistemas fragmentados, criando redes, a representatividade ecológica e a conectividade de redes de conservação, integrando-as com as paisagens mais amplos e tendo os atores para ver o processo de conservação. Seguinte. Desde a Comissão de Áreas Protegidas e o grupo de especialistas se gerou vários insumos. Aqui tem uma lista do que já se publicou. Um dos principais é a guia para o reconhecimento e reporte dessas outras medidas de conservação, que está traduzida ao espanhol, como eu falava, que proximamente vamos ter também isso revisado para poder passar isso, porque já passou uns anos desde que se publicou e cada vez vemos mais aprendizagem através dela. Essas áreas, essas estratégias, existem muitos materiais para capacitação, para a introdução da SOMEC, que possam ser consultadas na página da UNICN. Tem vídeos informativos sobre o tema e guias para a aplicação dos critérios. Tem um especial da revista Parks com casos de estudo de OMEC, na qual participaram expondo os seus casos. Importante também mencionar que está um informe de 2020, que semana passada tivemos uma apresentação sobre esses informes das áreas protegidas e também incluindo um capítulo sobre a OMEC, para ver como estava a região avançando no tema. Está a ferramenta a nível de chat para identificar outras medidas de conservação, que é uma ferramenta que tem uma versão, uma segunda versão, e também está traduzida a espanhol, e esperamos poder aplicá-la a muitos outros países que estão nesse projeto. E produtos de diferentes projetos, especificamente do projeto que nos convoca a esses espaços, que está preparando um curso autogestado e uma plataforma para adquirir informação sobre o 30 por 30, que facilite o cumprimento da meta do 30 por 30. E isso se transforma num espaço para a apresentação de diferentes iniciativas que se fizeram desde diferentes projetos e de casos que se fizeram para o cumprimento dessa meta e que permite ter um intercâmbio de experiências e diferentes reflexões. Seguinte.
Então, para a região, esse tema é um tema relevante no Congresso das Áreas Protegidas da Lima, em 2019. Na declaração final do Congresso, se estabeleceu que a região tem um grande potencial para identificar e dar mais possibilidades a essas outras medidas efetivas baseadas nas áreas. Aqui vocês podem ver a gráfica que saiu no informe do Planeta Protegido para regiões de 2020. Para esse momento, alguns países já tinham começado a aplicar os critérios ou que estavam na rota de reporte, e aqui vemos que cada vez mais países estão avançando nessa ruta, e vamos ver que nessa escada, a qual se propôs que se sigam os passos para a identificação, a aplicação de critérios de OMEC por estabelecimento dessas áreas para depois informar e passar a base de dados. Os países encontram em diferentes estados, em diferentes graus, e ter esses espaços de discussão permite a fortaleza e o fortalecimento de todos os processos que se dão nos diferentes países e nos permitem ter análises dos principais desafios. Seguinte. Então, um pouco falando desses desafios que vimos já a parte do trabalho realizado nesses países e também nas reflexões em diferentes espaços internacionais e também pelo chamado que faz no marco real para seguir incluindo dentro das metas de conservação a SOMEC. Vemos que os desafios podem estar encaminhados e reconhecer essa diversidade de atores e motivações de governança e entender que as OMEC não são como tal categorias, senão que é uma dominação que agrupa em diferentes tipos de estratégia e isso gera desafios para a implementação. É importante adaptar as ferramentas regional, nacional e local para poder ter as ferramentas da SOMEC. Também temos alguns casos de alguns países de como adaptaram essas ferramentas e esses marcos para poder identificar áreas nos territórios, nas zonas marinhas. É importante demonstrar que aporta resultados de biodiversidade, que são elementos mais completos pelos diferentes tipos de governos que tem nessas áreas e diferentes estruturas. E temos que seguir trabalhando nisso e temos que ver que possamos e que podemos demonstrar o cumprimento que está dentro nessa área de conservação. Justamente compreender qual é a função dessa OMEC como um sistema mais amplo em diferentes áreas protegidas e não se pretende que esse marco substitua todo o trabalho que já foi feito nas áreas protegidas e poder assim ressaltar as diferenças e poder ver como se complementa essas figuras nos diferentes países e territórios. Evitar o uso indevido do marco da OMEC para cumprimento das metas quantitativas e não podemos somente ficar com os elementos quantitativos, senão que ter também a possibilidade de trabalhar com todos os elementos qualitativos e é importante respeitar e fortalecer as metas e as estruturas de governança existentes. Justamente vamos ver discussões com os marcos legais que se respeite os processos e os territórios desses marcos legislativos. E importante, e é um dos desafios que queremos trabalhar dentro dos próximos meses, é poder fazer e respeitar e fortalecer as metas estruturais e fortalecer os cursos, garantizar os recursos suficientes para o fortalecimento das capacidades para a sua identificação e também o fortalecimento mantido em longo prazo. E o informe, muitas vezes, nós pensamos que é um fim útil. Isso é um processo constante que não podemos deixar a meias. E não pensar que a missão já está cumprido por ter o informe da base mundial. Seguinte.
Então, já para terminar e continuar depois com os casos mais ilustrativos sobre esse marco, nesse momento estamos no processo de consolidação de OMEC nos países da Latinoamérica, a meta do 30 por 30. Nesse momento, esse grupo espera que possamos ter representantes de diferentes países da Latinoamérica. Se espera que possamos divulgar e promover as ferramentas e lineamentos produzidos por a CEMAP e a UNSC dentro do contexto da região, gerar espaços para intercâmbio de experiências como esses entre países, para identificar os desafios e as lições aprendidas nas necessidades para identificação e fornecimento do informe da OMEC, promover espaços de discussão sobre os aspectos técnicos relevantes para o fortalecimento da OMEC na região, identificar programas e projetos de desenvolvimento na região para serem incluídos na plataforma da Meta 3030. É importante identificar esses programas desenvolvidos nessa região para poder sempre estar incluindo na Meta 3030 e também ressaltar as boas práticas da implementação do marco da OMEC por parte dos países e atores das regiões, para que possamos, entre todos, poder compartilhar essas lições aprendidas e ter melhores processos. Aqui está esse convite por parte da Comissão Mundial das Áreas Protegidas. Esperamos que os que não são parte possam se fazer parte e estejam atentos ao convite que vamos fazer para que se faça um grupo da OMEC. Muito obrigado. Vamos a continuar, então, os casos dos países que temos hoje. Temos 6 convidados dos diferentes países que vão falar um pouco para nós das lições aprendidas e esse processo de identificação de OMEC, e vão nos falar também de alguns casos específicos que têm identificado nos países deles ou que estão em processo de ser identificados com essas estratégias de conservação. Vou dar a palavra, então, para a Lucia Ruiz. Lucia é a diretora de áreas de conservação de áreas protegidas hoje do WWF dos Estados Unidos e também de áreas protegidas. Hoje ela está nos acompanhando desde México, vai nos falar um pouco do processo de identificação de OMEC em México. Lucia, bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. Desde México, quero só falar em 5 minutos, quero apresentar um estudo de um caso de um potencial OMEC em México. Nosso país ainda não tem um reconhecimento além dos compromissos que se tem tido no meio de conservação tecnológica. Ainda precisamos de uma estratégia para identificar, reconhecer e reportar os OMECs. Então, o que temos avançado muito é justamente identificar quais são esses espaços que poderiam potencialmente ser OMECs. E no 2020, a gente fez um mapa inicial em México para identificar quais são essas áreas essas medidas baseadas em áreas que poderiam estar contribuindo em 3 objetivos. 1, conservação. 2, restauração. E 3, uso sustentável dos recursos naturais. E esses polígonos que vocês veem aqui de diferentes cores, como também outras que não estão aí, não estão aí porque são muito pequenos. A gente determinou que eles podiam ser instrumentos de planificação ou que eles têm uma expressão de território espacial no país e que pudessem contribuir em algum desses 3 objetivos. Justamente, parte do que se identificou é que esses polígonos que estivessem fora das áreas protegidas, que estivessem contribuindo a temas de conservação, mas não estivessem em áreas protegidas por algum motivo, eles poderiam potencialmente ser identificados como
outras medidas identificadas em áreas. Esse estudo está por terminar, então vamos estar compartilhando, mas é um primeiro grande esforço para também ver não só como podemos contribuir a essa meta de 30 por 30, senão também ver como isso se vincula ao resto dos 70%, que é o que nos interessa. Para o estudo de caso que eu quero apresentar hoje, quero justamente compartilhar, levar vocês numa viagem nesses oceanos mexicanos, pois aqui, em algum momento, se determinou por Jacques Cousteau como o aquário do mundo, que é na parte baixa de Califórnia, no Mar de Cortés, no Pacífico mexicano. E uma história maravilhosa que começou no 2012, que foi trabalhando com as comunidades de um jeito participativo, baixo as demandas deles, começar a gerar e reconhecer zonas de refúgios de pesca e ver como esse instrumento não é dirigido pelo instrumento do meio ambiente, senão o Ministério de Agricultura de Pesca. E eles realmente não têm o objetivo principal de conservação, mas o objetivo principal é começar um tema de ser esses lugares que dão biomassa para que, quando for a época de pesca fora desses polígonos, possam ter ainda a pesca. Então, se determinou 12 zonas de refúgio de pesca e, nesse momento, eram estritos, quer dizer, não se podia pescar nada, nenhum tipo de espécie de importância comercial nesses polígonos, e eles iam ter uma duração de 5 anos para ver qual seria a efetividade desse instrumento. E o que aconteceu? 5 anos depois. Foi uma coisa maravilhosa. 5 anos depois, quando tinham que se avaliar se fazia novamente uma reposição dessas zonas de refúgio pesqueiros, deu para ver que sim, estava funcionando, mas também vimos os resultados que foi acrescentado. Quer dizer, que a zona foi adicionada, teve mais. Então, passamos de 13 quilômetros quadrados a 69 quilômetros quadrados. Isso foi super importante, porque as comunidades de pesca de Baixa Califórnia Sul não estão contribuindo só na conservação, mas estão tendo mais qualidade também na pesca. Isso é uma coisa que estamos vendo super importante. E só para vocês verem, nessa conservação em meio de vida, depois de 5 anos, é que 30% dessa biomassa dentro da zona de pesca, em comparação com outros sítios onde a pesca teve igual. 60% dessas espécies relevantes se recuperaram, quer dizer, cresceram. E o mais importante é que o número de aqui embaixo é que os 64% dos pescadores perceberam que as capturas que eles pegaram estavam em melhores condições e efetivamente estavam subindo. Então, em 2012, de ter uma captura de 200 toneladas, estava 6 anos depois quase aumentando a 400 toneladas. Isso foi uma maravilha. Então, deu para ver que com outros instrumentos, como eu falei, que ainda não tem o principal objetivo, a conservação, estão se conseguindo objetivos de conservação na mesma. Queria fazer uma especificação aqui. Quando a gente falou com a Clara, com a Paula, a gente falava, tipo, me explica por que isso poderia ser um OMEC. E isso poderia ser o OMEC porque eles poderiam contribuir na conservação ao largo prazo. Em segundo lugar, porque não são áreas protegidas já decretadas. Em terceiro, porque estão trabalhando
com as comunidades e estão contribuindo uma governança equitativa, porque estão tendo uma direção equitativa e que as comunidades não só pessoas que estão aí presentes, né, vendo que ninguém se meta, eles estão monitorando as populações, eles têm compromissos, também estão trabalhando como uma equipe com o governo e estão sendo conservados os governos sistemáticos, nesse caso, os peixes de importância comercial, mas também estão respeitando os valores locais, eles estão trabalhando com as comunidades. Então, isso é um bom exemplo, temos um grande caminho para fazer, muito trabalho, mas já estamos fazendo um esforço e, através dessa identificação, estamos vendo como ele se cumpre com os distintos objetivos dos OMECs e podemos fazer uma narrativa coerente e não só através dos OMECs. Outras coisas que nós temos também observado é que as zonas arqueológicas, isso é uma zona aí em Xixmul, em Quintana Roo, em México, está bem perto de uma reserva, mas está fora dessa área protegida e é uma selva impressionante em Xixmul, Quintana Roo, no meio da selva maia, e ele poderia ser reconhecido como um OMEC. Por outro lado, as unidades de direção da conservação da vida silvestre, vemos uma espécie bem importante que é o veado, e ele também é o veado cola branca, tem um rabo branco, e eles são especialmente para aproveitar algumas espécies, mas tendo presente que se conserva a vida e que essa conservação tem umas quotas, alguns números presentes. Então, só que queria mostrar um exemplo de como se conserva o habitat do veado, do rabo branco, com também alguns indivíduos, podemos assegurar o mantenimento de uma comunidade sã, mas também estão contribuindo aos objetivos de conservação ao largo prazo. Então, pronto, eu deixaria até aí, eu sei que não tem muito tempo, mas agradeço muito e estou à disposição de qualquer pergunta. Muito obrigada, Lucia, por essa apresentação, por nos falar um pouquinho desse OMEC que tem sido identificado no México e o processo que vocês tiveram. Também, considerando o tempo, se os participantes têm perguntas, pode ir colocando no chat e possivelmente vamos tentar ter uns minutos no final para contestar algumas dessas perguntas. Nuestra siguiente invitada. Vamos dar passo para a nossa seguinte convidada de Colômbia, Marcela Santamaria. Ela é bióloga, ela é a subdiretora técnica da Reserva da Sociedade Civil. Marcela, bem-vinda. Obrigada, Carla. Muito obrigada pelo espaço e pelo convite. Obrigada a você. Vamos fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, que ela vai nos contar um pouquinho sobre o processo de Colômbia e também vamos ter a apresentação de um caso em particular. Marcela, bem-vinda. Como muitas das pessoas presentes aqui, Colômbia tem tido muito avanço no processo de identificação do OMEC e também dos reportes, dos informes. Queria que você se apresentasse e nos falar um pouquinho das lições aprendidas na identificação dessas áreas em Colômbia, tendo presente os diferentes tipos de governança. Obrigada, Clara. Como você mencionou, eu trabalho faz 5 anos como coordenadora técnica na sociedade civil, lá com uma equipe de trabalho. Temos um projeto do RNZ. Nós começamos a fazer esse trabalho do OMEC
e as aplicações dos critérios. As lições aprendidas são várias. Como você mencionou, uma governança, nós aplicamos os critérios tendo muito presente a guia do ICN, como também a 1418, e desenvolvemos através de um projeto que foi financiado. Fazemos um desenho, formulamos umas perguntas que podiam acompanhar e responder os critérios. Caso por caso. Entonces, E que os critérios devem ser aplicados caso por caso. Então, fomos para o campo e foi que esses critérios foram aplicados por algumas pessoas em diferentes tipos de governança. Alguns desafios importantes. O tema da governança é que nós vemos que cada caso tem sua configuração específica para a direção, para as decisões que vão ser tomadas, ver como que esses aportes vão ser dirigidos, como também os serviços ecossistêmicos. Também vemos, e estamos falando um pouco agora, que estamos tentando formular as perguntas a um contexto da governança especificamente. Foi uma coisa importante. O outro, e uma coisa bem relevante, é que vimos que a aplicação, o exercício de aplicar os critérios é um processo de autorreflexão para as pessoas que estão gestionando, dirigindo a área, independentemente de que o processo continua a um informe. Temos que também fortalecer esses processos e vemos como isso é super importante para essas iniciativas, porque desde localmente, desde lugares menores, é uma decisão voluntária deixar zonas em conservação dentro das suas áreas. E eu estou falando especificamente para áreas ou territórios de governança privadas. Isso é isso, tipo, de um jeito bem geral. Obrigada, Marcela. Queria perguntar um pouquinho também, tipo, por esses desafios principais que você viu no processo de aplicação dos critérios, conta um pouco, tipo, a ferramenta e como vocês aplicam isso, porque é importante aplicar os critérios caso por caso, né? Um tema-chave no ICN. Bom, é bem importante aplicar os critérios caso por caso, porque esses critérios que estão realizando esse processo de conservação são os representantes, são as pessoas que estão dirigindo essa área. Então, e através dessa metodologia que a gente tem ido aplicando em Colômbia, em outros momentos, não só dessa equipe de trabalho, desse projeto que eu falei, isso faz que nós possamos ter um lugar que sejam eles quem contestem as perguntas, que sejam eles que respondam as perguntas, e as pessoas que vão ir ajudando no taller, que eles tipo, vão acompanhando o processo. E eles vêm com essa configuração e vemos alguns temas de fortalecimento. Isso é super importante, fundamental, para poder continuar ao largo prazo todo esse processo dos aportes ao largo prazo, como o marco dos OMEC fala. Então, esse acompanhamento é super importante. Outra coisa é importante ver aonde precisa fortalecer, mas isso, como é uma decisão voluntária, tipo, no caso das governanças privadas, é bem importante poder continuar apoiando esses casos, e de certeza alguns vão terminar na eliminação do informe, como no caso de Colômbia, mas é bem importante dar uma continuidade, um acompanhamento nesses processos. E também vimos que eles precisam de muito apoio no tema de recopilar informação.
A informação existe, mas precisamos organizar ela. E em muitos casos existe e tem esses suportes que acompanham as rutas nacionais que têm sido desenhadas em alguma dessas bases de dados mundiais. Mas sempre precisa continuar trabalhando muito nesses aportes, não só com percepções. Muito obrigada, Marcela. Então, vou convidar vocês a apresentar o caso que você tem para hoje. Desculpa, eu acho bem interessante todas essas iniciativas privadas, se de alguma maneira eles começam a ter algum rigor, algum tipo, se eles em algum momento essa área de conservação privada está anexa e se quando você vende ou hereda essa propriedade, a escritura, isso continua como uma coisa que tem que ter sido conservada. Isso em Colômbia a gente ainda não conseguimos fazer, mas em outros lugares sim se faz, como por exemplo México, Estados Unidos. E é involucrar dentro da escritura da propriedade essa área de conservação. Guillermo, por essa intervenção. Muito obrigada, Guilherme, por essa intervenção. Vamos deixar as perguntas mais em frente. Marcela, você está aí? Pode apresentar. Você está vendo aí, Clara? Sim. Já pode nos contar sobre o seu caso. Bom, o caso que eu tenho para vocês aqui brevemente, não com tantos detalhes como o anterior, mas essa é uma área de conservação que nós trabalhamos desde 2014, que é o município de Puerto Assis. Ela é conhecida como Playa Rica. Eles fazem um processo de conservação de um bosque tropical com uma associação que é conhecida como uma associação de pesca artesanal e de agropecuários em Putumayo. Eles basicamente, com o projeto que eu falei antes, eles aplicaram, representantes da área aplicaram os critérios 1 a 1, fazendo uma reflexão das necessidades de fortalecimento e dando cumprimento, em geral, com os 4 critérios que a gente fala para o quadro do OMEC. Nesse quadro do projeto, estava incluído um processo de fortalecimento. Foi bem interessante, como vocês veem aqui, um dos motivos para ter uma área de muitas hectares, 496 hectares, era ter um processo de conservação que não fosse dependente, construir um sistema que não fosse dependente da folha de coca. E também a segurança alimentar, com uma pesca sustentável e a conservação de espécies carismáticas. O turismo, também um plano de turismo da natureza, e era mais ou menos 28 famílias, 24 eram campesinos e 4 eram indígenas. Quando nós vimos os temas a fortalecer, vimos que eram 3 temas. A zonificação, quais eram as partes de conservação e quais eram desenvolvimento sustentável. Estão vendo que temos muito cuidado também com as praias. Processo de conservação 1 a 1 com cada família que faz parte dessa zona e gerar um plano de turismo da natureza que eles estão fazendo para ter uma sustentabilidade financeira. Nesse caso, era interessante, pelas rutas, fomos para o campo para identificar. Desculpa, não, isso foi virtual. O plano de fortalecimento foram eles que fizeram. E depois, com o informe, de acordo com a ruta nacional, aí sim fomos para o campo e tivemos um consenso de todas as pessoas que faz parte desse lugar. Isso é bem importante, que
as pessoas que estão dando esses informes e da governança privada e comunitária são eles quem devem exercer, levar a fim essa governança. Então, eles fizeram essa ruta, mas por um problema de limite, que é bem frequente em nosso país, especialmente nessa zona aqui em cima, teve um processo que estava, tipo, não estava claro com uma reserva, outra reserva em Colômbia. Então, a gente tem que revisar esses limites, estamos nesse processo. É super frequente em Colômbia e esse é um dos desafios que nós temos aqui, mas é um caso que ajuda para ver esse probleminha. Eles também têm um território de vida, já está registrado na base de dados, mas eles também estão seguindo o processo MEC, que eles esperam poder retomar. Não sei se tem alguma pergunta, sei que é curtinho, mas pronto. Não, sim, vamos deixar até aí. Muito obrigada, Marcela. Tem algumas perguntas no chat. Marcela, se você pode contestar. Acho que é importante falar, fazer ênfase que esses processos precisam um crescimento para que eles possam ser reconhecidos como o MEC, que não sejam pontos determinantes, mas que sejam que estejam aí para a sua identificação e informe. Vamos continuar com a seguinte intervenção. É a Maria Elisa Arroyo. Ela é coordenadora de áreas protegidas e as comunidades do WWF em Chile. Maria, bem-vinda a esse espaço. Você pode apresentar de uma vez, nos fala um pouco do teu trabalho relacionado com esse tema. E vamos depois contestar algumas perguntas, como Marcela. Muito obrigada por esse espaço. Eu sou coordenadora dessas áreas protegidas em Chile e por um forte enfoque, vemos um governo do Chile e vemos a contraparte aqui. Vamos fazer uma ênfase especial nesse povo de governança. Agora eu estou apoiando o processo, mas o principal é o governo do Chile e as contrapartes. Muito obrigada, Maria Elisa. Eu queria fazer uma pergunta. Como tem sido o processo de identificação do MEC em Chile? A gente sabe que tem muito ênfase no âmbito marino, mas também nessas áreas que são gestionadas pelas comunidades. Pode falar um pouco sobre esse processo? Olha, em Chile ainda não temos uma identificação do OMEC, mas tem um processo grande e o interesse do governo e outros atores como nós, como o ONG, que seja um processo bastante participativo e inclusivo e que nos ajude a chegar às metas de conservação. O ano passado, o governo do Chile, através do Comitê de Áreas Protegidas, tem constituído a mesa de OMEC e o ano passado estivemos fazendo uma inauguração disso, participando como uma organização, vendo qual podia ser os aportes que podiam ajudar nesse processo e hoje está estabelecido esse processo onde diferentes entidades do governo participam, estão vinculados. E outra coisa importante que o governo está fazendo hoje é o critério do OMEC. Isso ainda não terminou, nesses próximos meses já deveria terminar. E uma segunda fase do processo é estabelecer 3 pilotos, pontos, projetos novos que possam ser estabelecidos como conservação. No caso do Chile, também com o WWF, que nós temos estado mais involucrados, eu quero para chegar nessa meta 30-30, tem alguém que está dando um apoio nesse processo e nesses próximos meses vamos começar a consulta em um dos capítulos mais importantes desse plano, é ver como vão fazer esse reconhecimento do OMEC. Tem um processo bem interessante do nosso interesse de incluir comunidades locais
fazer algumas consultas com os contrapartes, especialmente com a parte marino, e também temos os espaços dos povos costeiros marinhos que nós esperamos que possam ser reconhecidos como MECs no futuro, mas temos muitos desafios que nós podemos nos enfrentar. E também, por outro lado, queria contar para todos que nós estamos desenvolvendo uma iniciativa que vai apoiar a iniciativa dos OMECs, especialmente para a inclusão dos povos originários e comunidades. Nós queremos desenhar com essas contrapartes, ver como podemos involucrar eles, como podemos enfrentar esses desafios de estabelecer os OMEC em Chile, especialmente vendo que essas figuras marinas são iniciativas que incluem usos. Então, temos muitos desafios em um projeto que estamos desenvolvendo, estamos querendo desenvolver com o governo e outras contrapartes até 2027. Agora só estamos vendo a parte inicial do desenho. Muito obrigada, Maria Elisa. Queria ver quais eram esses desafios principais para involucrar as comunidades nessas conversas. Sim, olha, uma das coisas super importantes que estava na apresentação da Paula é que as comunidades vejam isso como uma oportunidade e não como uma coisa que vai vir a tirar a categoria de algumas iniciativas que eles têm lutado por muito tempo, como, por exemplo, os territórios dos indígenas. Senão, nós fazemos um processo certo, pode ser que essas comunidades não sejam involucradas. E é importante, no caso do Chile, nesse âmbito marino, é que essas áreas que têm uma relevância, seja a governança, a gestão, os EMPOs, as AMEPs, são áreas que acham isto bem produtivo. Então, o Chile tem uns desafios para reconhecer como vemos essa área e como chegamos a esses desafios de conservação. Uma das coisas que eu acho mais relevante e que queremos ver como podemos fazer isso. Da conservação das comunidades indígenas, também muitas vezes ali tem a ver com o ponto de outro que a conservação muitas vezes não são áreas de uso múltiplo, mas o tema de somar as contrapartes, involucrá-los é chave, é um tema chave, um tema importante, e poder identificar qual é o benefício que essas comunidades se involucrem nos OMECs, como podemos adicionar eles, é o desafio, e queremos que eles vejam que é uma oportunidade para eles. Perfeito, Maria Elisa, muito obrigada. Vejo que é importante continuar com esses incentivos com as comunidades e a importância de fortalecer os sistemas que já existem de governança, não fazer algumas mudanças bruscas, né, que tirem ele. Você tem um caso para nos contar? Nesses temas em Chile. Sí, se me corta. Desses temas em Chile? Se a internet parece que foi embora um pouquinho, desculpa, bom. Em realidade, o nosso sonho é, como organização, ter iniciativas que estamos apoiando hoje, como o WAP, onde tem um interesse de ter uma utilização dentro da conservação que possa ser reconhecidas como OMECs. Mas depende muito de como nós fazemos o trabalho de vincular essas comunidades nesse desafio. Os organismos de incentivo, se nós não fortalecemos as oportunidades para que eles vejam que o importante é chegar nessa meta de conservação. Se isso não dá, acho que vai ser bem difícil chegar nessa meta. Ver como podemos vincular essas iniciativas aos OMECs. Então, é isso que estamos tentando chegar com diferentes oportunidades. Essa iniciativa que eu mencionei para vincular diferentes comunidades locais.
Muito obrigada, Maria Elisa, por sua intervenção. Vamos então vamos falar com o seguinte conferencista. Temos então nosso seguinte convidado, Patrício Hernández, que é um advogado e consultor da conservação internacional de Equador. Patrício vai nos apresentar um tema importante que está se desenvolvendo em Equador, é um marco normativo, um processo nacional dessas áreas. Acho que pode ser bem útil para muitos dos países que estão pensando em implementar esses marcos normativos. Patrício, a palavra é sua. Muito obrigada, Clara. Obrigada pelo convite. Bom dia para todos. Bom, eu tenho uma apresentação. Queria comentar um pouquinho para vocês qual é a situação que tem atualmente o país com o marco normativo e o processo que estamos dando para a formalização do ZOMEC como uma figura que seja empatada com os compromissos do país, com a conservação internacional e também como um mecanismo que é a conservação no Equador. Podemos começar falando que, no caso de Equador, a legislação que promove a conservação para a proteção é grande. O país tem muitos instrumentos internacionais de conservação que estão vigentes internacional e regionalmente, mas também tem um convênio que destaca diferentes partes, diferentes políticas da conservação que ainda são vigentes. Então, esse é um primeiro ponto que queremos fazer ênfase desses instrumentos atuais da conservação. E no marco propriamente da legislação, vemos também muito importante o reconhecimento que fez a conservação da biodiversidade, a Constituição da República. Isso é dentro da legislação do Equador, mas também internacional, que muda o enfoque. Sim, deixa aí a lâmina, a apresentação, muda um pouco o enfoque, como a proteção jurídica de alguns bens jurídicos que são reconhecidos na natureza como ser, e porém a possibilidade de reconhecer direitos que são do mesmo nível da hierarquia como os direitos humanos e das pessoas. Também na Constituição temos uma hierarquia, os ecossistemas frágeis, as áreas protegidas, o patrimônio natural, a biodiversidade como um setor estratégico, e tem muitos casos importantes que se conhecem como regimes especiais da administração por coisas ambientais, como os Galápagos e a região da Amazônia em Equador. Agora sim, pode passar. Falando um pouco da conservação, tem um avanço importante no Código Orgânico do Ambiente no 2017, depois do regulamento em 2019. Como a propósito da ZOMEC, vemos o contexto que está atual legalmente, que dá essa faculdade para avançar com esses outros métodos, mecanismos de conservação. Os códigos reconhecem vários mecanismos de conservação. As áreas especiais são um desses, mas também outros. A gestão dos paisagens naturais, outras que determinem essa autoridade ambiental nacional, que possa ajudar nessa conservação, como decisão deles. E o ponto de vista das áreas especiais para a conservação se estabelece de poder reconhecer alguns sítios
com alguns instrumentos internacionais, como Ramsar, ou alguma possibilidade de fazer zonas de amortiguamento ambiental, corredores para conectividade, em vários corredores de conectividade que estão no processo de ser reconhecidas e também as servidões ecológicas. Tem outras que podem ser compatível como os bosques, as florestas e a vegetação produtora também do país. Aqui vocês podem ver um pouquinho o que mais se destaca, que a metade estão cobertos por algum do território terrestre continental está coberto por floresta, mais a metade depois perto de 20% desse território está sujeito a áreas de proteção, áreas naturais protegidas. Uma quinta parte do território terrestre e marino está sujeito a conservação. E também tem outras formas interessantes, como as áreas de proteção hídrica, que eles cuidam fontes de águas, diferentes fontes de água que são importantes, bacias, tudo isso. Qual é o estado atual em que o processo do OMEC em Equador, a autoridade, que é o Ministério do Ambiente, tem começado um processo regular através do Ministério de Administração, através do OMEC, mais ou menos desde novembro. Eles têm feito alguns talheres, alguns estudos com povos também ancestrais, com a ideia de ter um projeto que involucra essas comunidades, e temos alguns meses, mais ou menos até maio, junho, vamos ter um avanço concreto de um documento que seja validado e que possa ser ativo, considerando que vai ter 3 coisas que vai ter mais repercussão. Um é a relação do reconhecimento do OMEC com as atividades extrativas no território, por exemplo, de mineria, extração de petróleo. Outro ponto chave aqui é reconhecimento de formas de conservação próprias e de uma utilização sustentável desses povos ancestrais, que a involucração deles é super fundamental. E depois, como mencionaram também, em Chile e em outros países, sempre temos com a expectativa de definir quais podem ser os benefícios que essas áreas reconhecidas como OMEC, quais vão ser os benefícios disso, e também fazer incentivos, né, opções de financiamento. Mais que um caso específico, eu queria comentar que aqui no Equador, além da legislação que eu mencionei, desse Código do Ambiente, também tem uma lei que regula a administração dos governos locais, que é o Código Orgânico de Organização do Território, Autonomia e Descentralização, que dá o poder desses governos para que eles desenvolvam instrumentos de competência de planificação do ordenamento, desenvolvimento do território, como também o uso e utilização da água, como também as bacias e fontes de água. Tem vários casos que se denominam áreas de conservação, ACOS, que são gestão ambiental e conservação, ordenança de água, de conservação e uso sustentável, ACOS, que
involucra a lei de manejan administração com a necessidade de administrar suas águas e seus recursos, mas que contribuam para a conservação. Essas áreas desde luego son já estão em alguns territórios do país, mas tem muito potencial com essa política nacional. Essa normativa que também está próxima a sair é uma das principais opções ou candidatas para reconhecer os OMECs no país. Acho que isso é particularmente o que eu queria falar, mas estou aberta a qualquer pergunta. Muito obrigada, Patrícia, por compartilhar essa experiência que o Equador tem tido nesse tema, nesse marco normativo. Acho que, com certeza, vai ter muitas perguntas. Não temos tempo nesse momento, mas os participantes também podem fazer no chat para que o Patrício nos ajude a responder. E depois vamos ver. Estamos um pouco atrasados na agenda. Vou pedir para nos darem alguns minutos para falar 2 casos mais que temos e a apresentação que temos do informe. Quem não pode ficar até o final, vai ficar até o final para todos os participantes. Vamos dar passo ao seguinte apresentador, que ele vem da Costa Rica, Damian Martínez, diretor da Conservação e Política da Federação Costarricense de Pesca. Você tem a palavra. Muito obrigada, Clara. Muito obrigada pelo convite, um espaço super importante, e agradeço o aporte que eu queria trazer hoje, um pouquinho das reflexões dos OMECs e os avanços que temos tido em Costa Rica. Com os colegas que estiveram antes, está muito claro. Tem um bairro grande de experiências em Latinoamérica, de corte de territórios indígenas. Isso faz bem importante que nós podamos ter essas opções de reconhecimento. Costa Rica não é uma exceção. Nos últimos anos, temos consolidado uma área de temas protegidas. A lei da biodiversidade abriu uma participação para os cidadãos, que tem ido consolidado pouco a pouco para que os sistemas de conservação, áreas protegidas, têm sido mais consolidadas. Tem zonas de aproveitamento de pesca, por exemplo, de atum, territórios indígenas. Tem mais de 200 reservas naturais privadas no país. Também temos serviços naturais, como através de um imposto do combustível. Agora é assignado para a conservação, já seja de biodiversidade, ou da floresta, ou diferentes coisas. E o ano passado foi mais de 250 mil hectares que se somaram nessas iniciativas. Então, acho que tem muitas opções, tem uma gama grande em toda a Latinoamérica, exemplos que poderiam ser utilizados. Também, o desafio principal é como podemos nós alinhar todo esse trabalho. Elisa falava agora como podemos comunicar para que as pessoas entendam e que os grupos que já estão organizados ou os donos de fincas privadas não tenham medo ou acham que temos outra intenção. E não só com as comunidades e as equipes organizadas, mas assim, internamente, que saibam que isso não é mais trabalho, é mais um reconhecimento. Ao chegar a uma dessas metas, meta 3, porque antes todas as iniciativas que tínhamos nos diferentes países, ou até Costa Rica, nunca chegaram nessas metas de representação. Então, temos que fazer essa ponte
que ele passe através de como é que vamos medir, depois de fazer alguns pilotos, ver esses guias, como, por exemplo, a TDS de Colômbia. Hoje estamos fazendo uma normativa onde possamos ver os estándares de como vamos nos dirigir, como vamos apresentar todos esses processos que poderiam estar como falavam antes, os OMECs são muitos de fatos. Nós precisamos fazer uma organização. E também no país estamos fazendo uma normativa disso, como vamos fazer esse processo. Por exemplo, para o reconhecimento, por alguns dos indicadores pedem a ver quais são os serviços sistêmicos, a conservação de biodiversidade. Precisamos fazer uma mistura com os mesmos informes, com as mesmas ferramentas que se utilizam para áreas protegidas, os estudos protegidos, alternativos, que possam nos mostrar, através de algumas ciências sociais, do ambiente, exatas, coisas que nos permitam encher a informação de todos esses indicadores que temos que considerar para os reconhecimentos e no informe. Então, acho isso super importante, que os diferentes modelos de governança no OMEC podem sentir como tipo um choque, porque a gente pode ser que mude essas dinâmicas que eles já têm, e não queremos isso, na verdade. Queremos dar um reconhecimento e ser muito, tipo, plásticos e robustos na hora de falar para eles desses serviços. Sobre o tema, vários já falaram das finanças, isso também é um desafio, porque hoje, e eu tenho sentido em alguns comentários, as pessoas que dirigem essas áreas protegidas, é que hoje poderíamos se ver os OMEC como uma competência dos recursos. Poderíamos considerar, mas temos que ser muito claros nos temas de comunicação, dos avanços, que na verdade é um complemento, diferentes exercícios de conservação em nossos países. Por último, eu tenho aqui na tela, temos um serviço aí de identificação que estivemos liderando nos parques, um projeto para o Ministério de Ambiente. Fizemos um exercício de quais poderiam ser esses exercícios, de como podíamos nós identificar essas governanças, onde tinha mais, onde se juntava mais, essas experiências, e depois disso, vimos as áreas protegidas, que é a parte verde. Depois disso, nós também identificamos em vermelho, bom, quase roxo, na verdade, esses lugares que eram mais importantes para consolidar esses OMECs, para dar ao país essas rutas definidas, e muitos desses lugares estão perto de áreas protegidas já existentes. Obrigada, Clara. Muito obrigada por nos representar e usar as experiências de Costa Rica. Costa Rica leva muito tempo falando em temas de conservação. É interessante ver como eles faz esse processo do OMEC, reconhecendo figuras que já existem no território. Vamos usar, então, a palavra à nossa seguinte conferencista. Ela vai nos representar, Érica, dos últimos desafios, a Érica Santos do Brasil, é uma sócio-diretora de Arete. Érica, bem-vinda. Érica vai fazer a apresentação em português, então pode selecionar o canal que seja melhor para vocês.
Érica, bem... Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de participar dessa discussão. Está sendo uma oportunidade incrível de aprendizado. Eu peço desculpas por falar em português, mas como o tempo é breve, eu acho que eu vou conseguir ser mais fluida na minha apresentação. Queria dizer para vocês que essas breves perspectivas que eu estou trazendo aqui sobre o MEC no Brasil, elas são parte de um estudo que foi conduzido por mim, por Cláudio Maretti, que muitos de vocês devem conhecer, por Humberto Malheiros, que contou com a contribuição de Juliana Simões, Karen Oliveira, Alice Azevedo, Denise Garcia e Guilhermo, a pedido de duas grandes organizações que trabalham no Brasil com foco na Amazônia brasileira, que são a TNC e o WCS. Nós fizemos um estudo muito breve que consistiu em, primeiro, analisar o conceito, os critérios de OMEC nos documentos internacionais, conhecer a experiência de alguns outros países, especialmente da Colômbia, que eu pude revisitar aqui a fala da Marcela. A gente também fez entrevista com gestores públicos e líderes comunitários dos estados do Pará e do Amazonas. Fizemos uma análise de políticas públicas que podem contribuir com a integração e com o fortalecimento de OMECs no Brasil. E arrematamos um pouco dessa discussão num webinário com alguns especialistas para discutir conceitos, experiências e refletir um pouco sobre desafios e oportunidades no contexto brasileiro. Então, parte das diretrizes que eu vou apresentar foram obtidas por meio desse processo. Importante dizer que no Brasil, assim como em muitos países, essa discussão de OMEC precisa avançar bastante, precisa amadurecer muito, e que esse estudo foi feito num contexto político bastante desafiador, né? Acho que a gente teve mudanças políticas recentes no Brasil, que eu acho que abrem agora oportunidade para a gente avançar nessa discussão. Então, foi um estudo feito para essas duas organizações que estão em contato com o governo brasileiro também para avançar nessa agenda. No Brasil não existe, não temos ainda nenhum caso de OMEC em processo de reconhecimento, mas nesse estudo nós identificamos algumas áreas que têm potencial de serem reconhecidas como OMEC. Então, dentre essas áreas estão territórios tradicionais e comunitários, como já foi dito por muitos dos meus colegas aqui, áreas privadas, sejam elas particulares ou de empresas, organizações da sociedade civil, enfim. Algumas áreas militares que são utilizadas ou para treinamento, mas que ainda assim detêm um bom estado de conservação da biodiversidade, ou mesmo para a soberania. Aqui no Brasil, tanto o Exército, quanto a Marinha, quanto a Aeronáutica detêm áreas que teriam condições de serem reconhecidas como MECs. Acordos de pesca, que é um acordo também que acontece muito nos estados do Pará e do Amazonas, em áreas comunitárias, para manejo desse recurso importante para a sobrevivência de comunidades ribeirinhas. Também assentamentos ambientais, onde vivem comunidades dependentes de atividades extrativas, da agricultura em pequena escala, da produção sustentável. Ainda outras áreas catalogadas como patrimônio cultural e ambiental. Áreas de universidades, aqui no Brasil, instituições de pesquisa públicas e até privadas detêm áreas que também teriam esse potencial. Áreas de proteção de bacias hidrográficas, enfim, há muitas áreas, embora o Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ou Unidades de Conservação, como chamamos aqui no Brasil, seja bastante abrangente, ainda existem muitas outras áreas que teriam potenciais de serem reconhecidas como MEC. Em relação às propostas e às recomendações, a gente teria dois grupos de recomendações, uma muito conservadora, muito restrita. O mínimo que o governo brasileiro poderia fazer, então, seria a construção de regras nacionais para a contabilidade, para reportar os avanços brasileiros em relação à meta 3030, incluindo a contribuição das OMECs. Então, o mínimo seria regras, um processo administrativo para estabelecer essas regras e fazer o reporte dos avanços. E, para isso, seria importante que o Brasil tivesse também um banco de dados para incluir essas áreas. A gente tem um banco de dados bastante abrangente, que inclui as mais de 3.000 áreas protegidas que existem aqui no Brasil, mas seria necessário, então, que o governo adotasse também um banco de dados para OMECs. E aí, num contexto em que a gente possa avançar um pouco mais na discussão mais favorável, é fundamental que o Brasil adote seus critérios nacionais, naturalmente baseado naqueles que foram estabelecidos pela CDB, discutidos pela IUCN, mas ajustados à sua realidade. No estudo que a gente vai publicar muito em breve, a gente faz alguma recomendação em relação a isso. Seria desejável também que o Brasil pudesse adotar uma regulamentação nacional, como foi apresentado aqui pelo colega do Chile, né, estudando quais são os seus marcos legais e uma regulamentação que pudesse ser nacional ou até mesmo subnacional.
E com isso, a gente acredita que um caminho interessante para o Brasil seria a criação de um sistema complementar de conservação, o que supõe apoio à implementação dessas áreas, à fiscalização, ao financiamento, ao monitoramento, enfim. Acho que o apoio técnico e financeiro, especialmente pensando nas comunidades tradicionais e ribeirinhas, é um grande desafio também, e um sistema complementar poderia abrir oportunidades para isso. Outro aspecto importante é reforçar o caráter voluntário de OMEX, que é baseado no compromisso de gestão dessas áreas, mas é diferente das áreas protegidas, embora seja complementar. Acho que OMEX abrem uma enorme oportunidade de agregar outros atores e outros setores na agenda da conservação. Então, isso para o Brasil seria muito importante. É um país muito grande, mas muitos biomas ainda estão abaixo das suas metas de conservação. Por fim, Clara, em relação aos desafios, que foi uma pergunta que você trouxe para os outros países, eu acho que no Brasil temos vários. Um deles seria a própria definição de qual instituição, ou ministério, secretaria, ou departamento, o processo de reconhecimento e apoio a essas áreas conservadas estaria vinculado. Naturalmente, a gente sugere que seja uma pasta ligada à agenda de conservação da natureza, mas o nosso estudo ficou muito claro que as OMECs elas têm um caráter transversal. Então, outras políticas de produção, de desenvolvimento, de assistência social, estariam conectadas, então é importante que a pasta que vai liderar a agenda de OMEX no Brasil também seja capaz de fazer essa articulação entre as diversas políticas públicas intersetoriais. Temos desafios fundiários, como a Colômbia também apresentou, preocupação que o reconhecimento como OMEC não deve ser uma certificação do reconhecimento fundiário da área, então esse é um tema sobre o qual o Brasil vai ter que trabalhar. A questão dos limites geográficos, embora seja um critério de OMEC que as áreas tenham limites geográficos definidos, algumas áreas como ecossistemas fluviais, talvez a gente tenha que discutir essa questão dos limites, a questão da perpetuidade também, né, o compromisso a longo prazo, minimamente, para que as OMECs sejam reconhecidas. E, por fim, uma última dimensão, que é a dimensão do monitoramento, sobre a qual discutimos bastante também, que é muito importante que aconteça. O Brasil ainda tem avançado mais recentemente no monitoramento dos aspectos das unidades de conservação, como chamamos aqui as áreas protegidas, e para a OMEC é importante pensar nisso também. Eu acho que Damián trouxe esse aspecto do monitoramento, que é um desafio. Nas entrevistas que fizemos com algumas comunidades, ficou muito evidente que eles conseguem fazer um monitoramento que é empírico das suas áreas. Então, é importante pensar que o monitoramento, que é um critério importante para o MEC, seja feito a partir do conhecimento tradicional, da ciência cidadã e de alguns critérios técnicos também, e isso é algo sobre o que a gente vai ter que se debruçar aqui no Brasil. Com isso, eu encerro a minha apresentação e fico à disposição para perguntas. Obrigada, Clara. Muchas gracias, Erika, por la presentación. Creo que Erika pues, nos contó sobre puntos importantes. Erika, muito obrigada por essa apresentação. Ela nos falou de alguns pontos importantes. Hace notar un punto que no hemos e nos faz considerar hoy, um ponto que ainda não tínhamos conversado hoje, que é dessas estratégias, que o tema de monitoreio das estratégias, pouco mais sobre isso mais que adelante. Vamos ter que também falar um pouquinho mais em frente sobre isso. Bom, para terminar, vamos ter a nossa seguinte intervenção. Janet Lessman vai nos falar um pouco hoje sobre o reporte do OMEC da Base de Dados Mundial. Janet, eu agradeço que você esteja aqui esperando para fazer essa apresentação oficial dos programas da natureza conservada do WCMC e também a CMAP. O ICMC tem a palavra. Fica tranquila, obrigada pelo esse convite. Vou compartilhar minha tela. Ok, ¿ustedes van a pasar mi presentación? Sí, Augusta, okay, comparte tu presentación. Vocês conseguem ver? Vocês têm? Sim. Sim, pode continuar. Bom, muito obrigada. Como eu falava, Clara, vou falar brevemente sobre como que é esse relatório do OMEC em Latinoamérica, a base de dados mundiais.
Temos falado de diferentes processos que involucram esse marco do OMEC, como podemos reconhecer, apoiar, e uma das coisas mais importantes é esse relatório de dados internacionais, que é o que eu vou falar um pouquinho agora. O base de dados mundial está em Protected Planet, que é uma plataforma para compartilhar informação internacional das áreas protegidas. Ela é dirigida por várias empresas internacionais de conservação, e em Protected Planet também se construi como ver o progresso em metas de áreas protegidas, conservadas, e eles dão esses indicadores globais para ver como é que nós avançamos até essa meta 3. Então, em Protected Planet tem uma base de dados específica para áreas protegidas, outra efetividade da direção, e outra que é a medidas de conservação, conhecida como WDO-SM. Então, por que fazer esse relatório? Isso é importante porque o progresso para as metas nacionais e internacionais, como a meta 3, não pode ser monitoreado com precisão até que as OMECs sejam identificadas e mapeadas junto com as áreas protegidas. Também esse relatório do OMEC pode ajudar a que se vejam esses esforços de conservação e a contribuição a adicionar, contribuir às diferentes metas. Então, por esses motivos, se criou no 2019 a base de dados, a petição das partes do Convênio de Diversidade. Ela é atualizada mensalmente. Uma vez que se identificou uma OMEC, se pode informar, quer dizer, uma vez que seja feito nacionalmente, então se informa ao nível internacional com o consentimento da autoridade da governança. E ainda que essa base de dados se criou faz pouco, já temos 820 OMECs reportadas. Essa é a cor laranja no mapa. Temos 9 países: Peru, Colômbia, Canadá, Argélia, Guernsey, Marrocos, Filipinas, Sudáfrica, Eswatini em Peru, Colômbia e África. No caso de Colômbia, foi o primeiro país de reportar um OMEC, tem 55 OMEC. De acordo com a base de dados em Protected Planet, a OMEC contribui à superfície terrestre, baixa conservação, tanto terrestre como marino. As OMEC reportadas têm como objetivo a conservação primária e secundária, e são representados nos 4 tipos de governança dos governos, privados, dos povos indígenas e comunidades compartilhadas. Peru foi o último país em se sumar, em adicionar o OMEC. O reporte aconteceu faz pouco, no ano passado, e estamos falando de concessões de conservação, e esse reporte, nesta área, tem uma área de conservação primária e tem um tipo de governança compartilhada. E para terminar, na área de América Latina e no Caribe, até a data, têm sido reportados 2 países. Não significa que não tem muito potencial de OMEC na região. Nós já escutamos os companheiros, como eles falam, que tem muitos OMECs potenciais. Estamos nesse processo de compreender um pouco qual que é esse marco, como pode ser implementado em cada um dos países, que se precisa para a sua identificação. Por exemplo, no Equador, o Ministério do Ambiente tem como meta nesse ano poder dar um apoio para esses OMEC, o que eu quero mostrar com isso, de continuar recebendo desses países da América Latina e o Caribe, e finalmente continuar que a contribuição do OMEC não é só de uma coisa de cobertura, de conservação, mas também esse potencial de contribuir à biodiversidade, com equitatividade, tudo isso.
Então, são diferentes elementos que também são importantes que podamos fazer um monitoreio em conjunto com essas áreas protegidas e contar que essas áreas protegidas em Protected Planet, de acordo com esse informe, são uma porcentagem pequena dessa área protegida que tem sido reportado na América Latina e também no Caribe. Contam com uma direção de efetivo. Então, isso é importante que nós também continuamos monitoreando as áreas protegidas, ao MEC, e ver o que eles contribuem na biodiversidade. Bom, Jared, muito obrigada por essa apresentação. Vamos fechar, então, todos os casos dos países com esse tema aqui do relatório. Como falamos também no relatório, os países vão em diferentes etapas de identificação dessas iniciativas, poder visualizar eles diferente nesse reporte, como nós existimos. O relatório não é o último, mas é um passo importante para poder visualizar essas iniciativas. Desafortunadamente, por esse tempo, já não vamos ter espaço para as perguntas, estamos bastante passados no tempo que tínhamos programado para a reunião e para respeitar as agendas de todos. Acho que vamos terminar aqui o evento e vamos considerar outros espaços de discussões, porque eu acho que todas as vezes que fazemos essas reflexões, vemos mais pontos que precisamos ver, né? Então, dou graças a todos os panelistas, as pessoas que apresentaram suas palestras. E eu acho que esse projeto do 2030 é bem importante para as áreas protegidas e conservadas. É um projeto da cooperação internacional feito pela Universidade nos Parques, no Uruguai, do ICN, das áreas protegidas. Como eu falei, esse projeto vai ter uma série de produtos que inclui um curso de autogestão do ZOMEC, também a plataforma que vai nos ajudar a compartilhar experiências do 20 por 30 e também lembrar para vocês que vamos falar um pouquinho mais dessa equipe, vamos começar a consolidar esse ZOMEC na América Latina para continuar com essas discussões tão interessantes. Quero, então, terminar simplesmente dando agradecimento a essa equipe, esse grupo de trabalho do tema esse do 30 por 30, que tem feito toda essa logística, os intérpretes, e muito obrigada a todos vocês por participar dessas intervenções, ficar até o final, e as pessoas que têm respondido também as perguntas para o público. Muito obrigada por sua atenção. Ficamos atentos a uma próxima jornada. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Gracias. Augusto o Bernardo, ¿ustedes nos pueden aclarar dónde queda montada la grabación? Cargo las 3 grabaciones en 3 computadoras y luego se las paso por WeTransfer. Y usted las debe descargar antes de 7 días o si no vence el enlace. Bueno, entonces yo creo que las subimos a la página de la comisión. Mil gracias, Bernardo. Y el chat también le llega en ese WeTransfer. Bueno, excelente. Perfecto, gracias. ¿Puedo cerrar la reunión? Sí, puedes. Es que creo que hay alguien que quería hablar. ¿La cierro? Sí, pues sí, porque ya Okay, se dio cierre oficial. Mil gracias, Bernardo. Voy a cerrar la reunión. Que estén muy bien. Muchas gracias. Lo mismo, cuídate, gracias. Chao.